Eu te peguei no pulo ali, né? Porque também ter Bom. você visitando o nosso evento já é uma honra. Obrigado, tá? Não, para eu que agradeço, tem várias startups nossas investidas aqui, né, expondo com vocês e uma iniciativa dessa de agregar tanta gente bacana, é importante, a gente tem que apoiar, tem que apoiar. Ô, João, quantas startups no portfólio hoje? Bom, nós temos 354 empresas investidas, a gente tem uma espécie de fundo, um veículo de investimento chamado Bossa Nova. Comecei na Bossa Nova em 2014, comecei, na verdade, em 2008 a fazer investimento, tem mais de 10 anos, e aí, em 2014, juntei um pouco do meu portfólio com o portfólio do Pierre, que é meu sócio, da família Sherman, que roda no barco lá, no veleiro, e a gente juntou e começamos a fazer investimento em série. A gente queria ser uma venture capital diferente. A gente prefere pegar R$1 milhão e distribuir para 3, 4 empresas do que pegar R$1 milhão e dar para uma empresa só. Esse conceito ele ajuda no desenvolvimento econômico, são mais empresas que não morrem, e aí mais emprego, gera renda, de uma maneira um pouco mais sustentável, é o que a gente acredita. A gente faz o que a gente chama de early stage, um pouco lá no começo do que quando a startup está começando. Eu brinquei com o João, que eu falei que ele é muito conhecido já no mercado de startup, mas o filho dele se tornou mais conhecido que ele, né? Que ele não é mais o João Kepler, ele é o pai do Davi, né? E o Davi, o que ele está fazendo agora? O Davi, com 13 anos, ele resolveu montar uma startup. E aí, por conta disso, pela pouca idade dele, as pessoas deram publicidade a isso e tal. Mas o Davi é um menino normal, como qualquer outro, né? E ele também pediu investimento para o pai, e o pai não deu investimento para ele. Porque não tem que ser fácil para ninguém, nenhum empreendedor. Eu nunca dei mesada para os meus filhos, eu tenho 3 empreendedores em casa. E aí, para o Davi também não podia ser fácil, tinha que ser difícil. Então, eu dei não para ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele mesmo assim ia lá, insistia e fazia e colocou no ar o negócio dele. Quando foi 2 anos atrás, ele disse, você não vai me investir em mim? Não, ele ligou para o Cássio Espina, para o Pir, para todo mundo ele ligava, dizia, investe em mim, e ninguém investia. E aí ele foi no Shark Tank Brasil, um programa de televisão, e a partir dali ele recebeu um não, um sonoro não, eu comemorava, não, e a mãe chorava, né? Mas, enfim, por quê? Porque não pode ser fácil para ele. Não é fácil para quem empreende, sabe que captar dinheiro é desafiador no Brasil, é muito difícil captar dinheiro. Então, aí ele também resolveu morar fora e vou embora para os Estados Unidos. E hoje ele está aplicando para a universidade, ele estuda em Boston, e a tendência é que ele fique por lá nas universidades lá e fique estudando e fique por lá mesmo, empreendendo lá, porque eu digo a ele, você é fácil ser bom no Brasil, quero ver ser bom, ser único e líder lá fora. Mas o Davi foi um aprendizado. As pessoas me perguntam, João, qual é a sua melhor startup nesses anos todos? Eu digo, meus filhos, é a melhor startup, porque não tem aprendizado melhor e maior do que você educar uma criança, principalmente um jovem hoje em dia. E aí, lidar com esses empreendedores é uma tarefa muito difícil, né, e que a gente tem que ser um pouco de psicólogo, não muito mais do que investidor. E no meu caso, como eu fui empreendedor há muitos anos, fica mais fácil entender o que ele pensa, o que o empreendedor pensa na outra ponta. Então, agora, com esse fundo, com o fundo de investimento que nós temos, com muitas family office, muitas famílias e muitos investidores apostando no fundo junto com a gente já consegue multiplicar isso e investir em muitas empresas. E a nossa meta é chegar até o final de... Eita, desculpa, já chego quebrando e dando prejuízo. A nossa meta é chegar até final de 2020 com 1.000 startups no portfólio investidas. Então, imagina quantos empregos diretos a gente vai gerar, né? E essa é a grande ideia. E o que a gente fala para todo mundo é assim, invistam nesses jovens, invistam nas startups, apoiem o empreendedorismo. E é mais ou menos isso que a gente faz. No final de 2016, um grupo empresarial tradicional de Minas Gerais, é um grupo que tem um banco chamado Banco BMG, um grupo empresarial, resolveu também investir na Bossa Nova. Então, a gente
incorporou um pouco mais de estrutura, de infraestrutura, de back-office, de organização, de compliance, governança, pouco mais do que a gente já fazia, e ficou eu e Pierre na velocidade de ser empreendedor e de investir em muitas empresas, e ficou o grupo empresarial fazendo o back-office de toda essa infraestrutura que nós montamos. Ô, João, aí você amanhã está lançando um livro, né? Amanhã é a noite de autógrafos do livro, vai ser lá na Saraiva? É na Saraiva do Pátio Paulista. Eu estou no meu 5º livro. Eu digo que o meu hobby é escrever. Engraçado que eu comecei a escrever aos 36 anos de idade. Eu comecei a ler aos 36 anos de idade. Imagina quanto tempo eu perdi não lendo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a gostar de leitura, passei a escrever muito. E eu estou no meu 5º livro. Esse último livro, eu colecionei todas as perguntas que os empreendedores já me fizeram até hoje. Eu colecionei todas as dificuldades, todas as perguntas, e resolvi escrever num livro as respostas. Então, esse livro ele conta como pensa um investidor de startup. Ele conta como é que você faz para se relacionar com o investidor. Como é que você se prepara para conseguir dinheiro para o teu negócio. Então, o livro que ele tem uma linguagem extremamente simples, prática, fácil, para mesmo até quem não tem startup, e pode entender como tudo funciona. E eu conto muitos detalhes e, principalmente, eu relaciono mais de 250 nomes de investidores brasileiros que fazem investimento, pessoa física, que fazem investimento em startups. Então, relacionei 250 nomes, relacionei todos os fundos, todas as aceleradoras. Eu resolvi contar para o empreendedor que não é difícil, que o Brasil tem dinheiro, sim, para esse tipo de negócio. Porque o empreendedor diz, não tenho dinheiro. Não, você que não sabe fazer o projeto. E o nome do livro é Smart Money. Então, para conseguir Smart Money, a gente precisa ter Smart People, né? Então, eu criei um pouco esse caminho para você conseguir dinheiro, não só lendo o livro, mas também se preparando e se adaptando a esse mindset diferente, que é o que pensa o investidor, que não é o investidor banqueiro, que não é o investidor da Faria Lima, mas é o investidor que pensa como empreendedor. Ô, João, e um grande desafio que você deve enfrentar é essa questão que deve ter muitas startups que procuram vocês, que tem muita causa e às vezes pouco negócio. E tem outras que têm muito negócio e pouca causa. Como que é a receptividade para ter esse equilíbrio de encontrar startups que sejam relevantes, que de fato queiram resolver problemas significativos no mundo, mas ao mesmo tempo ela entenda aquilo como um negócio? Bom, é claro que cada investidor tem uma tese. A nossa tese são startups que tenham pelo menos uma nota fiscal emitida. Esse é o final. Mas antes disso, tem vários fatores de análise. E um grande fator de análise nosso é realmente quem é o empreendedor e se ele consegue entregar aquilo que ele está planejando. E se esse empreendedor tem uma causa, tem um propósito, e o propósito não é um propósito dele, mas o propósito na perspectiva dos outros, ou seja, qual o problema que ele resolve na perspectiva dos outros e não na sua, porque todo mundo quer montar o Facebook, um WhatsApp, mas ninguém pensa na solução para alguém que vai usar essa tribo. E não precisa ser o mercado inteiro, pode ser uma rua, pode ser uma região. Então, o que a gente fala é o seguinte, numa corrida de cavalo, você aposta no cavalo. No nosso caso, a gente aposta no jockey. É o jockey. Isso que eu quero dizer com isso. O empreendedor, o projeto pode ser mais ou menos, mas o empreendedor tem que ser muito bom. Se a gente encontra um jockey ótimo, com um cavalo mais ou menos, a gente investe. A gente não investe quando o jockey é mais ou menos e o cavalo é muito bom. Então, já vi projetos sensacionais que a gente não investiu. Por que você não entrou naquela empresa? Claro, a gente sente o FOMO. O FOMO é uma sigla que o investidor sente, que é Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder uma oportunidade. Então, o cara oferece um negócio para você e diz, eita, pô, amanhã ele pode se transformar num grande business, então perdemos a oportunidade. Porém, tem fatores e detalhes que a gente olha no comportamento do empreendedor, na forma que ele te oferece, no jeito que ele lida com a coisa, e aí esse comportamento não tem nada a ver com o Serasa dele, por exemplo. Não tem nada a ver com... São fatores até de competência, de habilidades, e outro tipo de fatores que a gente olha. Não é, por exemplo, o grau escolar dele, o currículo dele. Isso a gente não olha. Não quero saber se o cara estudou em Harvard, eu não estou dizendo que não é importante.
mas para a gente são outros fatores que contam na hora da decisão. O empreendedor chega para mim e diz, eu estudei não sei aonde, sou formado em não sei o quê, PhD não sei o quê. Sim, e o que você já quebrou? Já? Beleza, vem aqui, bora conversar. Porque esse cara nunca mais vai querer quebrar de novo. Ele tem track record. A gente acredita nisso, a gente acredita no potencial do empreendedor, não importa qual o caminho, o que foi que ele fez para chegar até ali. E aí, se ele está ali e o projeto dele faz sentido, e se tiver uma causa, melhor ainda. Então, no nosso portfólio, nós temos vários projetos, e aí respondendo diretamente a sua pergunta, que tem causa. Por exemplo, a gente investe numa solução que melhora a comunicação entre surdos e ouvintes. É um aplicativo, você baixa, chama Hand Talk, e você encontra um surdo, você fala, olá, tudo bem? Ele fala em Libras, olá, tudo bem. E aí, João, como é que ganha dinheiro? Qualquer portal pode adaptar esse bonequinho dentro do portal através de um plugin. Então, isso é dar acessibilidade a pelo menos 6% da população brasileira que tem deficiência auditiva. É uma causa, são grandes empreendedores, e aí o conjunto do negócio, da obra vira um negócio social que dá dinheiro para todo mundo. Eu ia te perguntar sobre isso para encerrar. Assim, você com tanta startup, mais de 300 que vocês participam, tem as preferidas, assim, no momento que você olha e você fala, essas 3 aqui, esses 5 quais são? Já tive vários problemas com isso, né, de estar falando o nome de uma, de outra. Tem empreendedor que a gente investe aqui, então melhor não falar exatamente todos os nomes. Mas nós separamos na Bossa em high performers, são as startups que estão performando mais, aquelas que precisam de novas rodadas de investimento. Então, a gente faz separações, mas todas elas ficam numa rede, chama de rede Bossa. Essa rede lá tem serviço da Amazon, do Google, tem vários serviços e eles trocam negócios entre eles. Imagina 300 empreendedores juntos no grupo de WhatsApp. É mais ou menos assim que funciona. Então, não dá para eu cuidar de todas. Né? Não dá para eu estar falando com todas o tempo todo. Mas elas sabem onde me encontrar, onde encontrar Pierre, onde encontrar toda a estrutura que está disponível. A gente tem um gerente de comunidade e, com isso, a gente consegue atender a todas. Venho nos eventos que eles estão, paro no stand, ouço o pitch, vejo qual é a dificuldade. Então, eu procuro estar presente sempre que sou demandado. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas não vou te dar um nome. Eu já falei da rede. Sempre que eu falo e está gravando aqui, sempre que eu falo de uma, por que você não falou da minha? Por que você não falou da minha? Então, eu agradeço demais a oportunidade. Que isso, João. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando. E se tiver alguém aqui, uma startup que queira se apresentar à Bolsa Nova como qual que é o processo? Primeiro, você procura a tese da Bolsa Nova. Qualquer site, LinkedIn, o próprio site bossainvest.com tem a nossa tese. Não adianta você, uma startup de saúde, procurar um investidor que investe em varejo. Então, você tem que ter, ou de mobilidade, você tem que ter, entender qual é a tese. E se você tiver a nossa tese, manda um e-mail para a Bossa, entra no LinkedIn da gente, vai através de uma aceleradora. A Bossa, por exemplo, é sócia de uma aceleradora aqui no Brasil chamada ACE. É uma grande aceleradora. Então, através da ACE também é uma forma de você chegar na Bossa. Agora, acredite, se você é muito bom, a gente vai te achar. A gente vai te achar. Porque a gente está atrás de grandes empresas. E eu não acredito só em unicórnio. Eu acredito, sabe em quê? Em cabra da montanha. Sabe o que é isso? Já ouviu falar naquelas cabras que sobem um barranco 90 metros? E consegue subir? Pois eu estou atrás de cabra da montanha. Porque são essas startups que vão conseguir sobreviver a tudo e a todos. E lá na frente, elas podem nos dar um retorno incrível. E diga-se passagem, a gente está falando de 7 anos em média. Qualquer projeto aqui, que se eu for investir hoje, eu tenho que esperar 7 anos em média para ter um retorno. Claro que nós já tivemos êxito e saídas, né, os exits, antes do prazo. Startup que nos deu em 12 meses, 50 vezes o que botamos, em 2 anos e tal. Acontece, não é sempre, mas o prazo de retorno são uma média no mundo de 7 anos. Então, se você bota 100 mil aqui numa empresa, você pode entender que você vai esperar em torno de 7 anos para ter algum retorno. Então, tem que ter muita paciência, tem que trabalhar muito, muito suor, muito sacrifício, muito mão dada junto com o empreendedor, que a gente vai conseguir não só ganhar o retorno daquilo que a gente investiu, mas a gente acredita de verdade que nós estamos ajudando o Brasil no desenvolvimento econômico. Isso é mais importante.
Muito bom, João. E parabéns pelos seus filhos, né? Eu conheci o Davi um dia no aeroporto, a gente bateu um papo. Ele é incrível, né? O Davi, O o jeito Davi que ele fala, que se comunica, como ele se relaciona com as pessoas. E aí a gente vê o reflexo na sua educação, na sua família, na maneira que você conduziu com a sua família, que, como você disse, essas são as startups mais preciosas que a gente tem. As né? startups, o meu mais velho, por exemplo, tem 19, mora aqui em São Paulo, ele paga a faculdade dele, faz FAAP, ele que paga, o apartamento ele que paga. Eu nunca dei mesada para os meus filhos. Né? E aí, esse mais velho, quando ele tinha 16 anos, eu tinha uma empresa de ingresso. Eu disse para ele, eu vou deixar essa empresa para você, você vai tocar. Ele falou, não, eu não quero a tua empresa, pode fechar a tua empresa. Eu falei, por quê? Porque eu vou montar um concorrente. E montou um concorrente. Então, assim, você tem dentro de casa uma grande competição, porque eu não criei meus filhos para eles super protegidos, numa redoma. Eu digo, ela vai lá, se vira, moleque. Cai mesmo, levanta, cai, levanta. Porque tem que ser assim. Né? O Rocky Balboa já dizia, ninguém bate mais forte do que a vida. A vida não é quanto você bate, mas sim quanto você aguenta apanhar. E se você ensina seus filhos desde pequeno, como nós empreendedores sofremos, porque eu fui empreendedor há muitos anos, eles vão ser adultos muito protegidos, preparados, protegidos porque vão estar estruturados. Você olha meu filho mais velho, cara, ele tem 40 colaboradores, 3 negócios. O moleque é um adulto, já é velho, com 19 anos, ele tem uma baita estrutura que ele fez sozinho, né, ser um pai danado. Você vê o Davi, o Davi está 2 anos nos Estados Unidos, toda escola, high school que ele passou, ele foi número 1. Mas não é número 1 de nota, não. Saiu no jornal do colégio. O Davi tem Shark Tank, tem TED, tem livro publicado. O livro dele é best-seller, o livro do Davi. Então, assim, por quê? Porque ele disse, ou eu faço, ou meu pai não vai me dar. E eu não dou mesmo. Não dou. A minha menina de 14, para ela conseguir comprar o que ela quiser, ela tem que se virar. Ela faz churros, brigadeiros, cupcakes e vende via WhatsApp. Para ela poder ter o dinheiro dela, porque eu não dou. Eu não dou, porque se eu der, cara, vai ser fácil demais. Então, ela tem que se virar. E o empreendedor brasileiro é assim. A gente não tem nada fácil, ninguém dá nada para a gente. Está aí o governo, difícil, né? Se ele não puder atrapalhar, melhor ainda. Mas a gente não tem apoio, incentivo, como a gente vê no mundo todo. Até nós, investidores, saiu uma lei nova, uma lei complementar 155 de investidor anjo, aí lançou a lei, vai na Receita Federal, é tributado muito maior do que se a gente estivesse investindo via mútuo, conversível, como a gente faz. Então, nós temos sempre que estar desviando para poder conseguir desenvolver a nossa atividade. E vocês, empreendedores, eu só estou falando aqui dos meus filhos, porque você perguntou, mas é assim que a gente trata os nossos empreendedores, porque eu tenho certeza que o Brasil, em 5 anos, e não tem nada a ver com política isso, nós vamos ter grandes empresas se apresentando no cenário mundial, não só essas agora, como Yellow, ou 99, ou Stone, ou PagSeguro, ou Nubank, não. São muitas e muitas e muitas outras. E vou te dizer, do nosso portfólio, a gente pode apostar que em 3 anos, 3 serão milionárias do nosso portfólio. Pelo menos 3. E espero voltar aqui para contar essa história. Combinado. Ou não, né? Posso estar em Mônaco, lá no iate. Não, vai voltar para contar a história. Uma salva de